por essa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Quero honrar ao Senhor pela vida, pelo ministério do pastor Moisés, sua esposa, irmã Michele, seu filho, essa casa espiritual, esse lugar de cura, restauração, esta olaria onde Deus trabalha nos vasos que ficam aqui, nos vasos que passam por aqui, nos vasos que estão aqui nesta noite, e Ele está trabalhando em minha vida também. Minha palavra de saudação aos internautas, à Igreja do Senhor espalhada pela face da terra que se congrega conosco aqui pela internet, recebendo de Deus nesta noite. Bom estar com irmãos e amigos que amamos no Senhor. Já recebemos tanto de Deus pelas canções, palavra de ofertório tremenda, Deus falando diretamente aos nossos corações. Deus continue abençoando e sustentando o ministério dos seus servos, a dupla Jackson e Thalita, os demais cantores. Muito bom estar com a cantora Vanilda Bordieri, não só por ser minha amiga querida, mas por ser alguém que quando passa, deixa esse perfume gostoso de Jesus e faz a gente ficar mais crente enquanto adora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Esta palavra está ardendo no meu coração. Eu tenho entendido pelo Espírito Santo que Deus tem me dado cartas e eu tenho lido essas cartas. E algumas vezes eu vou dizer a verdade para vocês sobre a possibilidade de receber críticas sobre isso, mas eu às vezes leio uma carta 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e não tenho problema nenhum quanto a isso. Deus vai me dizendo, fala, eu falo. Ele me diz, repete, eu repito. Ele diz, repete, eu repito. E só mudo de carta, só viro a página quando Ele manda eu virar. Quando Ele não manda eu virar, eu não viro. Eu fico onde Ele quer que eu esteja e entrego o que Ele quer que eu entregue. E esta é a palavra que Ele tem para esta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Se você já encontrou, diga amém. Bom, você já tem desde já a oportunidade de adquirir os nossos títulos de mensagens em DVD e o terá também ao término. São mensagens que vão edificar a sua vida. Você vale ouro. Nós somos o único vaso de barro que tem valor de ouro. Se você conhece alguém que está aí com estima lá embaixo, pensando que não é nada, ele precisa ouvir o que Deus tem a lhe dizer sobre isto nesta mensagem. Só para meninas eu falo para mulheres sobre casamento, submissão, amor e cumplicidade. São temas complexos, difíceis, mas à luz da Bíblia eles se tornam bem mais fáceis do que a gente possa imaginar. Cuidado com o seu lenço, foi uma mensagem que Jesus me confiou para a igreja brasileira, uma mensagem verdadeira. Eu ouvi de um amigo que quanto maior for o preço que se paga por uma verdade, mais verdade foi. E eu sei que é verdade esta carta para a igreja no Brasil e você precisa ouvir, se não ouviu ainda, cuidado com o seu lenço. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, quem já encontrou vai dizer um amém. Nos diz assim o texto sagrado. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar juntos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, libere as suas duas mãos e se você pode, segure firme na mão do irmão que está do seu lado.
Mas só faça isso se você tiver comunhão com Ele. Senão não vale. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha os teus olhos e ore agora, pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar o teu nome pela tua presença, porque vale mais um dia aqui nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Nós preferimos estar sentados à porta da tua casa, ou em pé mesmo aí do lado de fora, do que estarmos dentro de uma tenda onde há impiedade. Deus, aqui está a tua palavra. Faze-a prosperar nesta noite. Quebra, Senhor, o arco, corta a lança, queima os carros do adversário no fogo. Fala ao teu povo e toda glória e honra será dada ao teu nome. Nós oramos crendo que assim será feito. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele tem em sua epígrafe o cego de Jericó. Você já deve ter lido também nos evangelhos outros, os sinóticos, que foram 2 cegos a serem curados e não apenas um. Essa discussão não é tão importante. Jesus pode ter curado um cego e posteriormente ter curado mais 2. Porque nos dias de Jesus, as doenças relacionadas à visão eram muito comuns. Jericó tinha aproximadamente 100.000 habitantes nesses dias. E para Jesus não seria nenhuma dificuldade curar 3 cegos, 6, 8, 30, quantos aparecessem com fé para serem curados. O texto diz que Jesus está passando por Jericó e que um homem cego ouviu que Jesus estava passando. Eu acho isso incrível porque o texto diz que o cego, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. O cego não viu que era Jesus, ele ouviu e não viu porque era cego. Parece bastante óbvio. Mas de repente esse homem cego poderia ter se esforçado muito para tentar ver a hora que Jesus ia passar. Mas não ia adiantar nada se esforçar, porque ele era cego e não podia ver. Então ele usou o que ele tinha ao seu dispor, que era a sua audição. Talvez você não esteja entendendo como eu quero introduzir esta mensagem. E pensando, ora, se o homem era cego, ele só podia ouvir mesmo. Eu sei disso. Mas eu conheço uma dúzia de pessoas, e você deve conhecer também, que passam a vida inteira tentando usar o que não tem e não são capazes de usar aquilo que tem. Ah, se eu pregasse, não prega, mas canta, porque não começou a cantar ainda. Ah, se eu cantasse, não canta, mas ora, porque não começou a orar ainda. Ah, se eu fosse o pastor desta igreja, eu mudava, era tudo de uma vez. Não é pastor, mas é diácono, porque tu não serves com excelência, se foi para isso que Deus te chamou. Ou eu vou passar a vida inteira dizendo, se eu tivesse, ou eu vou entender que o que provoca o milagre não é o que eu não tenho, o que provoca o milagre é o que eu tenho, e quando eu uso o que eu tenho, é aí que o milagre acontece. Enxergar ele não podia, mas podia ouvir. E porque podia ouvir, começou a clamar bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era cego, mas sabia o que os saduceus não sabiam. Era cego, mas sabia o que os fariseus não sabiam. Era cego, mas sabia o que os profetas daqueles dias não sabiam. Era cego, mas sabia o que os sacerdotes não sabiam. Era cego, mas sabia o que os religiosos não sabiam. Ele sabia que Jesus não era qualquer um. Jesus era rei e filho de Davi. E ele gritava alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava saindo da cidade. Diga isso a alguém. Jesus estava saindo da cidade. Ora, o cego Bartimeu era um cego mendigo. E como mendigo, ele conhecia as técnicas de mendicância. Sabe qual era uma técnica de mendicância nos dias de Jesus em Jericó? Nunca aborde um visitante na saída da cidade. Jericó era um grande centro comercial.
Por Jericó trafegavam as principais mercadorias que entravam no Oriente, entre elas o bálsamo. As pessoas entravam em Jericó com dinheiro, mas saíam de Jericó sem dinheiro. Como você e eu, quando entramos no shopping, a gente entra com dinheiro e sai sem dinheiro. Como eu e você na feira de domingo, depois da escola dominical, é claro. Você começa na fila quando entra na rua da feira com dinheiro. Quando chega no final da feira, sem dinheiro. Os mendigos de Jericó sabiam disso e eles começavam a gritar pelo visitante quando ele entrava. Porque se esperava se ele gastar para sair, quando ele saísse ele não tinha nada. O cego Bartimeu esperou Jesus entrar, e quando Jesus estava saindo, ele começou a clamar, porque ele entendeu que Jesus era diferente dos outros visitantes. Jesus entra em Jericó poderoso e sai de Jericó poderoso. Entra em Jericó com capacidade de fazer, sai de Jericó com capacidade de fazer. Entra em Jericó cheio de graça e sai de Jericó cheio de graça. Pare de condicionar Jesus a entradas e saídas. Pare de condicionar Jesus a dia de semana. Pare de condicionar Jesus a eventos anuais. Pare de condicionar Jesus ao congresso de jovens que você vibra, o encontro de carnaval que você delira, porque Jesus não está preso no nosso calendário. Sabe qual é a hora do milagre? É a hora que você começa a clamar por Ele. Jesus! Ou você vai esperar o congresso de julho, ou você vai esperar a festança de outubro, ou você vai esperar o culto da virada em 31 de dezembro de 2013, ou adiou a tua vitória para o encontro e para o retiro de carnaval de 2014. Jesus ainda está dentro da cidade e cheio de capacidade para fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhou para o cego e disse para ele: se cale. Não, você tem que entender isso, por favor. A multidão que acompanhava Jesus era uma multidão silenciosa. Ninguém gritava. A multidão que acompanhava Jesus só se manifestou com gritos na entrada triunfal em Jerusalém. Eles não gritavam nunca. Sabe por quê? Porque Jerusalém estava sob o domínio de Roma. E os soldados romanos, sempre que viam a multidão gritando e fazendo alvoroço, interpelava e mandava se calar. Eles temiam que gritos pudessem ser sinais de uma revolução. Jesus não era o único a ser acompanhado. Há um princípio bíblico dito pelo proverbista: anda com o sábio, tu te tornarás mais sábio. Nos dias de Jesus eram comuns que profetas, mestres, filósofos fossem acompanhados por pessoas. É claro que a multidão de Jesus era maior e muito mais expressiva, porque eles mesmos diziam: Jesus fala como quem tem autoridade. Você sabe o que essa expressão quer dizer? Jesus fala como quem pode falar. Porque quando a gente fala sem condições de falar, o que a gente fala não vale coisa nenhuma. Mas quando a gente fala com condições de falar, aí a gente fala com autoridade. Então a multidão de Jesus era muito mais expressiva. E quando aquele cego doido na beira do caminho começa a gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Alguém disse: por favor, não grite! Você vai nos comprometer. Não grite! Vão pensar que isso é uma revolução. E até hoje tentam impedir o clamor de quem necessita de um milagre, com medo do que as pessoas vão pensar e dizer ao nosso respeito.
Ei, pare de gritar, vão pensar que você é um fanático. Pare de orar alto em línguas estranhas, vão pensar que você é louco. Pelo amor de Deus, não saia rodando no meio da igreja. Quem olhar isso aqui vai pensar que isso é o quê? Não marche, pelo amor de Deus. Vai escandalizar quem não é crente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que escandaliza o mundo não é poder de Deus, não são línguas estranhas, nem adoração, nem clamor de gente necessitada. O que escandaliza o mundo é mentira, falsidade, fofoca, adultério, suborno, soberba, egoísmo. É isso que deixa o mundo de boca aberta. Poder de Deus nunca escandalizou ninguém. Quer milagre? Grita o nome dele: Jesus! Se for para chorar, chora. Se for para gritar, grita. Se for para marchar, marcha. Se for para rodar, roda. Se for para abraçar, abraça. Se for para ajoelhar, ajoelha. Só eu sei do milagre que eu preciso nessa madrugada, e ninguém vai me segurar. Jesus! As críticas estão fazendo com você? O que as críticas estão fazendo com você? Parou de cantar por quê? Parou de evangelizar por quê? Parou de profetizar por quê? Parou de pregar por quê? Me olharam, zombaram,